Olá, tudo bem, Juqueira? Seja bem-vindo à live. Oi, Maicon, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma live com a Tatiana Junger e com a Raquel de Andrade sobre federalismo. Vamos abordar aí federalismo fiscal, pandemia. Então vai ser um bate-papo muito legal. Oi, Georgia, seja muito bem-vinda. Ah, uma de nossas participantes aqui, a Tati, já entrou. Oi, Tati. Oi, Aninha. Tudo bem, querida? Beijo. Já tô aguardando aqui a Raquel entrar para eu poder incluir você, Tati, e a Raquel, tá? Tudo bem? Oi, Gili, seja bem-vindo. Hoje nós temos um bate-papo aqui muito legal. Gente, eu adoro esses bate-papos, que é a forma que eu tenho de socializar com vocês. Eu tô tão longe de todo mundo por causa dessa pandemia, que eu fico muito feliz de poder falar com vocês assim. Pelo menos é uma forma da gente ter uma socialização mínima, né? Porque eu tô trancada no meio do mato, então a socialização aqui é zero. Ai, até minha luz se emocionou com esse momento. Peraí, deixa eu só aguardar a Raquel entrar pra gente começar o nosso papo. Oi, Dani. Ah, meu amigo querido aqui também. Muito bom te ver. Estou aguardando a Raquel entrar pra gente poder incluir a Raquel e a Tati. Ah, muito bom ter você aqui. Tava falando com as meninas que é uma loucura, a gente fica com saudade das pessoas nesse período pandêmico. Eu tô perdida no meio do matagal. Então, assim, pra mim é uma alegria poder estar falando com vocês aqui, a forma que eu tenho de socializar, matar a saudade, trocar ideia, né? Que realmente tá difícil. Ah, Gilene, perfeito, boa noite. Ah, agora que eu reparei, é Gilene com um traço. Agora que prestei atenção nisso. Gilene, desculpe. Ah, Raquelzinha já entrou aqui, deixa eu incluir as duas estrelas da live de hoje. Peraí, enviando solicitação. As meninas aqui já estão entrando. Olá, José, seja bem-vindo. Oi, Tati, boa Oi, noite, tudo bem? tudo bem? E aí? Como Tudo é que você tá? ótimo. Ah, minha filha, com saudade de todo mundo. Adoro ver carinhas assim. Ver a sua carinha, já tô Ah, matando eu também tô saudade. morrendo de saudade. Nossa, Não é? nem me fala. Raquelzinha, Boa seja noite, bem-vinda! Tudo bem? tudo bem? Olá, Tudo Raquel. ótimo. Gente, eu tô Obrigada, carente obrigada hoje. pelo convite. Eu vejo vocês assim, me dá uma saudade. Então, daqueles tempos de UERJ, Raquel, a gente batendo papo lá nas aulas. Menina, olha, obrigada por você ter aceito o nosso Nem convite. fala. Olha, é uma coisa de louco, né? Mas a gente vai, esse período vai acabar, a gente vai ter encontro presencial, entendeu? Com direito a apresentar os pets, né? Você apresenta seus gatos, eu apresento o Harry, a Tati apresenta a Berta, vai Exatamente. ser uma festa E de a pets minha eu não aqui. posso trazer pra cá, não, senão ela vai derrubar todo o meu aparato aqui, derruba o computador, derruba o meu ring light. Ela Os tá meus até estão quase. tranquilos, coitadas, dormindo aqui, dando aquele apoio moral aí pra live. É isso Bom, aí. gente, primeiramente agradecer a presença das duas aqui nessa live, nesse bate-papo sobre federalismo. Antes de qualquer coisa, vale a gente introduzir aqui, para quem não conhece, a Raquel Andrade, ela está fazendo doutorado na USP, né, em Direito Tributário, fez mestrado na UERJ, ela é advogada, é professora, professora também do PJT, e a Raquel, ela tem um canal muito legal, que é Elas Discutem. Tá? Então, se você não segue o canal da Raquel, siga a partir de agora, que vale a pena, tem muita publicação interessante. Bem, Raquel, eu não vou demorar muito mais aqui, porque a gente tem que aproveitar o seu tempo, agradecer por ele, pela sua disponibilidade de estar aqui mais uma vez, e eu te passo a palavra para a gente começar a dar uma visão geral para a galera com relação ao federalismo. Obrigada, Micaela. Primeiro, obrigada pelo convite, a você e a Tatiana por estar participando. E aí, como eu falei, vou fazer só uma introduçãozinha aqui sobre o panorama do federalismo brasileiro depois da Constituição de 88, para a gente começar a debater e aí então chegar onde eu quero, que é meu objeto de pesquisa no momento, né? Porque chega uma hora na vida que a gente tem que casar tudo, senão não dá. Então,
Aí é bom também que eu vou testando aqui os argumentos com vocês e a gente vai trocando, ver o que vocês acham também. Bom, seguindo esses movimentos pendulares que a gente fala, né, de centralização e descentralização do federalismo, que marcam a história do federalismo brasileiro, a gente pode afirmar que depois da Constituição de 88, a gente vive um intenso processo de concentração do poder fiscal nas mãos da União, e que tem redundado numa perda gradual de decisão política dos entes subnacionais, estados e municípios. E aí, na minha opinião, isso não tem como causa um fator só, mas é um conjunto de fatores, um conjunto de políticas e de medidas que vêm sendo postas em prática pela União Federal e que acabaram redundando no cenário que a gente tem hoje. Então, de um lado, a gente tem a política de austeridade econômica do governo federal, que começou a partir de meados da década de 90, inicialmente para conter a inflação em função do endividamento dos estados na época. E aí a gente precisa voltar assim só um pouquinho, porque na época da promulgação da Constituição de 88, a gente estava realmente num momento vivendo uma onda descentralizadora, uma onda de redemocratização. Porque a gente estava saindo da ditadura militar, e isso já começou até um pouquinho antes de 88, né, já com o restabelecimento das eleições diretas para governadores. Então aí a gente começa a viver essa onda de descentralização que acabou então sendo consolidada com a Constituição de 88. E aí, quando a Constituição foi promulgada, a gente teve, claro, que além de uma desconcentração de bases tributárias em prol dos estados, né, embora não seja tão representativa quanto a gente gostaria, teve, né, porque você tinha até então o ICMS, que acabou adquirindo o S, e os estados passaram a poder tributar os serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. Mas, além disso, que é o principal, os estados puderam voltar a realizar operações de crédito através dos seus bancos, e aí, obviamente, a condições muito mais vantajosas do que obteriam com outros bancos que não fossem seus. Voltaram ao controle das empresas estatais e puderam também emitir títulos da dívida pública. E aí, o resultado desse pacote, dessa autonomia fiscal sem freios, acabou sendo realmente um descontrole agudo da inflação. É um aumento desordenado da dívida dos estados, que acabou conduzindo a um pacote de medidas de estabilização da economia, que veio junto com o Plano Real, lá em meados da década de 90, e que incluía fundamentalmente, né, renegociação da dívida dos estados com a União, a privatização dos bancos e das empresas estaduais, a restrição a essa política de crédito, acompanhado de eu prefiro dizer, de um comportamento antifederativo, né, da União também a nível financeiro ao longo do tempo. Isso tudo é gradativo. A União, desde então, né, desde a promulgação da Constituição de 88, vem aumentando a arrecadação federal, principalmente por meio da instituição e da majoração de contribuições, que não se submetem à sistemática de partilha. Isso foi até um objeto da minha dissertação, no mestrado na UERJ, com o professor Gustavo. Em paralelo, e aí principalmente a partir de 2008, né, inicialmente para conter a crise econômica e estimular o consumo indireto, a União também reduziu o imposto de renda e pessoa física e o IPI, incidente sobre eletrodomésticos da linha branca. Isso teve reflexo direto nas receitas que são repassadas aos fundos de participação dos estados e dos municípios. E, em contrapartida, a gente tem o mecanismo da DRU, né, que está aí com a gente, que era para ser temporário, mas é um mecanismo que se tornou permanente. Na primeira configuração, desde a emenda de revisão 1 de 94, ainda com a denominação do Fundo Social de Emergência, enfim, e que na prática permite que a União institua as contribuições e depois desvincule uma parcela cada vez maior dessa receita, que originalmente seria carimbada,
e que acaba, no frigir dos ovos, contando para engordar o superávit primário da União, mas que acaba permitindo que ela continue com essa política de burla sistemática ao sistema constitucional de partilha. Então, essas medidas tributárias, né, acompanhadas desse pacote econômico de meados da década de 90, tiveram um reflexo também a nível federativo. Então, elas produziram modificações nas relações entre os entes federativos. Por quê? E aí a gente também tem que lembrar que a Constituição de 88 colocou não só os municípios como entes federados, mas ela também aumentou as transferências diretas entre União e governo federal. Então, antes, os municípios que precisavam dos estados, né, dos governadores, para poder negociar com o governo federal, a partir da Constituição, não precisavam mais. Então, isso também teve um reflexo em relação à redução do papel político dos estados dentro da federação. E é o cenário que a gente tem hoje, né? Pelo menos que é o que a gente conhece até hoje, né? O que eu queria trazer daqui, o que eu quero destacar assim, desse panorama, é que tudo isso, todas essas medidas, elas nos levam a uma conclusão, que é o seguinte: a Constituição de 88, ela é tida como uma Constituição descentralizadora, só que a verdade é que ela não produziu instituições federativas fortes que tornassem, né, o governo central fraco em relação aos governos estaduais e municipais. Isso até uma professora, né, que estudou muito bem isso, que eu uso bastante, a professora Marta Rett, que nem é do direito, é de ciência política, tem um livro chama Democracia, Federalismo e Centralização no Brasil, e ela abordou bastante esse fato, né? Foi na época até um livro bem inovador, porque contrariava toda a doutrina da ciência política até então, que entendia que a Constituição teria dado um amplo poder de veto aos estados, e não foi o que se observou na prática. E aí, então, a professora Marta fez um estudo analisando todas essas medidas, então, a emenda de revisão da DRU e várias outras medidas federativas, né? E aí, com um certo grau de arbitrariedade, como toda pesquisa, porque ela teve que fazer uma escolha, mas ela mesma ali arbitrou as propostas federativas, então chegou à conclusão de que todas elas passaram com uma relativa tranquilidade pelo Congresso Nacional. Então, não haveria esse amplo poder de veto dos estados. A Constituição de 88 não teria, então, criado uma instituição forte o suficiente para permitir isso. E isso acabou sendo corroborado também por um outro livro que eu recentemente soube da existência, mas sob uma outra ótica, que é da Andréa de Quadro Dantas, que chama O Árbitro da... Vou botar a cola aqui, que são escritos. O Árbitro da Federação pode influenciar o jogo do resgate. É um livro que ela trata dessa mesma questão, ela parte das conclusões da professora Marta, mas ela está analisando a jurisprudência do STF em matéria principalmente em ação civil ordinária, em relação às decisões que permitem aos estados não cumprir com o pactuado com a União em relação ao pagamento da sua dívida, né? Principalmente em relação ao pagamento das dívidas dos estados com a União. E aí ela vem corroborando a conclusão da Marta Rett, mas sob uma outra perspectiva. Ela vem trazendo a ideia de que, na verdade, a matriz constitucional brasileira é disfuncional também, mas favorece um comportamento predatório dos estados, uma irresponsabilidade fiscal por parte dos estados. E o que ela traz de interessante, que me fez também ficar pensando, é que, na época da Constituinte, boa parte dos constituintes eram dos estados. Então, de certa forma, essa matriz constitucional também resultou de uma decisão dos próprios constituintes estaduais. O que faz sentido, né? Ela vem trazendo uma ideia de que era mais fácil, isso em relação à divisão de bases tributárias,
porque seria mais fácil, ao invés de repartir melhor as bases de tributação, aumentar o poder tributário dos estados, teria menos ônus político para os representantes estaduais em deixar as bases tributárias concentradas na União e eles receberem recursos através de transferências. Eu concordo em parte, mas eu acho que a análise, falta outras coisas para análise, porque a Constituição trouxe também possibilidade de desoneração do ICMS nas exportações, e isso foi prejudicial para os estados exportadores. Havia uma previsão de compensação futura via lei complementar que não se concretizou. A própria possibilidade das contribuições, que foi uma porta aberta, mas que foi gradativamente sendo aumentada. Então, assim, eu acho que realmente a Constituição não produziu instituições que tornassem o poder central fraco em relação aos governos estaduais. Mas o problema não está só na Constituição, o problema está também nas medidas que foram posteriormente aprovadas. Então, eu tenho dois tipos de problema aqui. Mas esse diagnóstico da Andréa também é bem interessante, porque ela traz esse dado da Assembleia Constituinte. Mas o fato é o seguinte, se o Senado Federal, que é a instituição que deveria, pelo menos aqui em tese, representar uma arena de veto para os interesses, né, do governo central, ou pelo menos haver uma colaboração, né, entre o governo central e os estados, né, dentro do Congresso Nacional, e se isso não está acontecendo, é porque o Senado não está representando o seu papel, né, não está desempenhando o seu papel de veto, né, de interesse, de matérias que prejudiquem os interesses estaduais. E aí, o que a professora Marta acaba nos conduzindo também, né, isso é tudo uma reflexão dela a partir desses estudos, é que é o seguinte: você já tem uma concentração muito grande de competências legislativas nas mãos da União. Então, se a gente for olhar os artigos 21 até 24 da Constituição, a gente vai ver que há um amplo poder legislativo nas mãos da União, e mesmo quando as matérias são as matérias são descentralizadas, o normativo geral continua nas mãos da União via lei complementar, que deveria ser realmente uma lei de caráter nacional. Mas para que ela seja uma lei de caráter nacional, seria necessário que os entes federados tivessem uma representação no Congresso Nacional. Então, toda essa reflexão acaba conduzindo, né, as atenções para essa arena decisória, que é o Congresso Nacional. Então, eu acho, e aí isso foi uma reflexão que eu venho fazendo, que a gente tem que concentrar os nossos estudos no papel do Senado Federal dentro da federação. E é esse o meu objeto de pesquisa atual a partir desse caminho todo. Quando eu estudei especificamente federalismo fiscal brasileiro à luz dessa política de instituição de contribuições, eu cheguei a uma outra conclusão, porque eu acho que em relação a esse tema realmente não existe... O Congresso Nacional não vai trazer uma resposta, né? Dificilmente a gente vai ter o Congresso Nacional abrindo mão do poder de tributação. E aí, nesse ponto, eu acredito que o STF tem um papel importante. Por exemplo, a Corte Constitucional, na hora de declarar, na hora de analisar a constitucionalidade dessas contribuições que não respeitam seu perfil constitucional, realmente tem um poder muito grande, tem um protagonismo grande nesse tema. Mas em outros temas financeiros, eu acredito que o Senado tem um papel muito importante. E principalmente em relação aos conflitos federativos, que é o papel, por exemplo, de fixar as alíquotas interestaduais do ICMS, as alíquotas mínimas do IPVA, e ele muitas vezes não exerce. E isso acaba deslocando uma discussão que deveria se encerrar no Congresso para o STF. Então, é a partir daí desse cenário que a gente tem hoje na federação, que eu acho que as atenções devem ser voltadas para o Senado. E agora,
eu tenho pesquisado justamente como fazer com que o Senado Federal exerça o seu papel de coordenação dentro do federalismo fiscal brasileiro e promova um reequilíbrio de recursos, né, de poder fiscal. Em linhas gerais, esse é o panorama que eu queria trazer aqui de início. Não, achei, Raquel, sensacional essa tua linha de pesquisa, viu, né, Tati? Muito interessante a linha de pesquisa Com de Raquel. certeza. Eu peço desculpas porque eu não sei o que aconteceu, que eu caí aqui, tive Não que... fez? Eu percebi. Internet, Tati. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão do papel do Senado, que é com relação à redação da Constituição, no que ela elenca atribuições para o Senado, no que diz respeito ao inciso 15, né? Que fala da avaliação periódica do Senado sobre o desempenho do sistema tributário nacional. Em que medida essa atribuição é eficaz e como que ela pode ser realizada pelo Senado? É muito boa essa pergunta, Tatiana. Eu acho o seguinte, o Senado, ele não é uma instituição original do federalismo. O Senado ele é mais antigo do que o Estado Federal. O Estado Federal ele vai surgir, né, em 1787 com a Federação Americana. E aí, basicamente, o Estado Federal se apropria da figura do Senado. Porque o Senado ele já existia, já a Câmara dos Lordes, lá na Inglaterra, enfim, sempre com uma conotação muito conservadora, né, que é a ideia mesmo de esfriar a Câmara, né, que deu origem à construção lá do Niemeyer. Mas, aos poucos, ele foi tomando uma acepção de instituição federativa. Essa é a construção que eu estou fazendo, na verdade, né? Então, ele adquiriu esse papel de instituição federativa e a própria Constituição brasileira ratificou esse papel no artigo 46, quando diz que o Senado é representante dos estados. Mas, ao mesmo tempo, a gente se inspirou num modelo de Senado, que é o modelo norte-americano, e aí o Senado não tem só essa função, até porque ele não é uma instituição federativa própria, né? Ele foi adquirindo esse papel ao longo do tempo. Então, ele tem outras funções. Ele tem funções legislativas também, políticas. E aqui no Brasil ele acabou se tornando uma instância revisora, por essa simetria que ele tem junto com a Câmara. E também porque eu acho que, bom, a Federação Americana ela inspirou várias outras, inclusive a nossa, e desde então a gente também inspirou o nosso Senado no Senado norte-americano. Mas aí me parece que o Senado norte-americano tem uma função muito mais moderadora entre os poderes do que propriamente de representação dos estados. Então, é mais uma instituição moderadora e conservadora, né, do que essa questão representativa. E por quê? Bom, por vários fatores. Porque a Federação Americana tem peculiaridades na formação histórica que a nossa não tem. Então, lá, por exemplo, o federalismo, ele surgiu para unir. E não para... A gente, quando fala em federação aqui, a gente tem uma ideia de descentralização. Nos Estados Unidos, os federalistas eram os centralistas. Então, a gente também pegou um modelo de inspiração que estava num contexto totalmente específico da Federação Americana. E aí trouxe para cá. E aí me parece que as funções do Senado não acompanharam, algumas acompanharam, mas o próprio senador não sabe o que ele está fazendo ali. Acaba virando realmente uma instância revisora. E aí, até tem mais recentemente também, né? Negócio que você começa a estudar e aí começa a questionar, não sabe nem mais o seu nome. E aí, recentemente, eu tenho, aí vou dar também o nome aqui, que é legal, se vocês quiserem acompanhar, tem um grupo de pesquisa que acontece de 15 em 15 dias, que é Estado Federal e Estruturas Federativas, algo nesse sentido, vou confirmar aqui, que é do professor Roger Stiffman Leal, professor de Constitucional da USP, e os encontros são transmitidos no YouTube, para quem quiser ver. E a partir dele, né, o pessoal ali realmente, assim, encontrei mais uns doidos que gostam desse tema.
Então, eu tenho me ajudado bastante, né, a pesquisar sobre isso. E nas últimas discussões, a gente estava justamente analisando em que medida seria realmente função do Senado representar os estados na federação. Né? E aí eu já até antecipei aqui, porque eu acho que o Senado ele adquiriu uma função federativa e também, se a gente quiser ir direto, né, para a Constituição, eu acho que a redação do artigo 46 da Constituição de 88 é clara. Ela confere esse papel de representação para os estados. Mas isso é um primeiro ponto de reflexão, né? Porque nos Estados Unidos até se tem uma ideia de que eles seriam os embaixadores dos estados. Então, tamanha é a ideia de representação, mas o Senado realmente não é uma instituição federativa. Então, a primeira reflexão que a gente teria que fazer é essa. Bom, mas em que medida o Senado realmente é uma instituição de representação dos estados? Me parece que ele serviu muito bem e que ele serve muito bem à federação. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for puxar os debates de todas as constituintes até aqui no Brasil, sempre se discutiu sobre essa não correspondência do Senado ao papel de representação dos estados e se ele deveria, então, acabar ou não. Então, é muito interessante, porque existem federações, são poucas, mas existem, que são unicamerais. Então, você também não pode falar que que uma federação unicameral não é uma federação. Mas me parece que o bicameralismo serve muito bem ao Estado federal no sentido justamente de trazer uma maior representação para os estados. Principalmente em federações muito centralizadas como a nossa, em que as competências legislativas são muito centralizadas. Porque aí, justamente, vem a importância da representação dos estados dentro do Congresso Nacional. Mas, de fato, não é uma exclusividade da federação. Aí, voltando agora para a sua pergunta. Aí me parece que as funções do Senado, elas estão em desequilíbrio na Constituição. Então, a Constituição deu funções para o Senado, não é que elas estão em desequilíbrio, vamos dizer assim. O Senado tem tantas funções que ele não consegue se concentrar na função federativa. Né? É isso que eu tenho pensado, sabe? E aí, a reflexão, né, que eu tenho feito, que eu trago aqui, em que medida é possível reequilibrar as funções do Senado para resgatar esse papel federativo dele e então reequilibrar o pacto federativo brasileiro, né, à luz do direito financeiro. E aí a gente tem outro problema, que é também identificar quais funções são federativas e quais não são. Né? Eu acho esse um problema gigante, Raquel. Eu acho esse um dos maiores problemas. Para mim, assim, eu estava ouvindo você falar e algumas coisas... Eu acho interessante esse estudo federalismo, que eu digo a você, eu acho engraçado que o Brasil, para mim, ele ainda não se entendeu como um Estado federal. Para mim, o federalismo no Brasil, ele é, assim, discurso da Constituição Federal. Eu acho que a gente ainda não entendeu que os estados têm uma responsabilidade que eles têm que assumir. Eles têm que parar de qualquer coisa que acontece, bater na porta da União Federal também. E os municípios da mesma forma. E a grande questão que eu vejo é que, assim, e aí é uma crítica que eu tenho com relação a mudanças de panorama legais, onde você não consegue trazer as pessoas junto e fazê-las compreender e mudar o modelo mental das pessoas. Eu acho que a Constituição Federal de 1988, ela é um exemplo claro disso, porque ela trouxe uma ideia, né, de um federalismo, onde ela trouxe uma ideia de repartição de competências, ela se preocupou na redação originária de uma forma muito rica nessa repartição de competências, e a gente vê que, com o passar do tempo, a Constituição foi sendo modificada, ampliadas essas competências de contribuições até chegar a COSIP, que para mim é o auge do absurdo surreal da situação. Quando eu vou dar aula disso, eu digo, gente, é o tributo que eu odeio, grava, tributo que a professora odeia, COSIP. Porque para mim, assim, eu acho uma coisa absurda. Mas vamos lá. Então, assim, o que eu acho? Que a gente tem um problema de modelo mental mesmo, né? As pessoas, elas ainda... Eu acho que os entes ainda não se entenderam autônomos. Esse modelo mental vem de uma questão histórica, né? Porque a gente justamente era um Estado unitário, a gente procurou gerar essa descentralização. Então, o que eu queria te perguntar nesse contexto do teu estudo, que eu estou achando maravilhoso, adorei as bibliografias sugeridas aqui, é justamente o seguinte, Raquel. Como é que a gente consegue
fazer com que haja, porque também essa questão do federalismo ela impacta na própria estrutura financeira dos entes. E a gente vê que no Brasil o direito financeiro também é um pouco colocado de lado, né? A galera institui a CID, por exemplo, combustíveis para o setor de combustíveis e desvia a grana da CID para outra coisa. E isso não gera inconstitucionalidade da CID, mas também não gera crime de responsabilidade. A criatura fica lá feliz sem resolver o problema, sem responder por esse desvio. Então, a minha questão é, como é que a gente consegue, dentro dessa lógica da tua pesquisa, do Senado, que inclusive a gente sabe que o Poder Legislativo ele tem a função de fazer uma fiscalização dos orçamentos, existe todo um controle com relação a isso, que a gente não vê muitas vezes sendo executado, e talvez seja um ponto interessante até para a gente reafirmar financeiramente a estrutura e a saúde dos entes, né? Então, como é que a gente pode trazer essa noção de importância e implementar, mudar esta visão mental para que eles consigam compreender que há necessidade dessa autonomia? Ou seja, o Estado, quando ele é representado pelo senador lá, ele tem que lutar por essa autonomia, gerar cada vez mais estruturas para que os estados, nas suas assembleias, né, legislativas, nos seus campos próprios de atuação, possam trabalhar essa autonomia com responsabilidade, né, e não mais se tratando como crianças mimadas. E aí eu falo Estado, mas também estou me reportando aos municípios. E aí eu queria entender de você como é que você vê essa questão psicológica, cultural, nesse contexto reestruturante que você está estudando. Eu acho que isso também tem um conjunto de fatores. É uma questão cultural também, né? A gente não tem essa cultura, porque a gente não tem uma cultura federativa. Então é pior. Mas também, especificamente em relação ao Senado, alguns autores têm apontado, né? E ele também sempre fazendo alusão aos modelos comparados, de que a forma de provimento de cargo, né, o fato das eleições serem diretas, contribuiria para essa menor representação dos interesses estaduais. Porque você tem, por exemplo, no Conselho Federal Alemão, uma indicação via executivo estadual, né? Então, você não tem um provimento via eleições diretas como tem aqui. E aí, inclusive, inicialmente, no próprio Senado norte-americano, os senadores eram eleitos indiretamente. E aí, tem gente que acha que com as eleições diretas perdeu muito em termos de representação. Isso é um fator, né, forma de provimento. Mas eu confesso que eu acho que não é o principal. Porque você pode colocar eleições indiretas, indicação, e você vai agregar outros fatores. Então, você também... Porque o grande problema disso é a influência partidária, né? Então, que até é uma das variáveis que a professora Marta apontou no estudo dela também, que acaba que os senadores, eles representam muito mais os interesses partidários do que propriamente os interesses dos estados. E aí você vai ter, não é só a forma de provimento, mas a própria dinâmica partidária também influencia, e também a sistemática de votação. Então, por exemplo, uma das meninas, né, lá que estava estudando, tem uma dissertação sobre federalismo, sobre Senado, trouxe, por exemplo, um modelo na África do Sul, em que a votação é feita por bancada. Então, os senadores eles têm que votar pela bancada estadual. Então, isso faz com que eles representem mais os interesses estaduais. E tem também as atribuições constitucionais. Eu acredito que essa quantidade de atribuição, mas assim, são um pacote, vamos lá, e para ficar no direito, né? Porque dinâmica partidária, estou saindo do meu objeto, né? Forma de provimento de cargo, possivelmente. Então, para continuar dentro do direito, eu acredito que uma reforma nas atribuições, e aí essa é a questão, e aí como eu te falei, quais atribuições são federativas e quais não, e aí me parece que esse inciso 15 é uma federativa clássica, que é avaliar o desempenho do sistema tributário de todos os entes, que não é exercida, mas também o controle dos limites da dívida também, de cada ente, eu acho que é muito importante a nível federativo, mas parece que dá para aprimorar as funções federativas e até mesmo aumentar mecanismos de participação dos estados dentro do legislativo. Como, por exemplo, eu acho que o CONFAS poderia atuar em auxílio ao Senado,
em questões relativas ao ICMS, por exemplo. É um ponto, né? Tem gente que acha que o CONFAS não serve para nada, tinha que acabar, eu só tenho visto isso, né? E aí eu fico assim, pô, não acho isso, não. Eu acho que dava para ele atuar em conjunto. É uma forma de um órgão do Executivo auxiliar o Senado, subsidiar o Senado, assim como o Tribunal de Contas da União atua em auxílio ao Senado. Eu acho que ajudaria, né? Eu acho que, assim, a ideia é pensar realmente como melhorar. E em relação às atribuições, eu ainda estou pensando, porque assim, eu não sei, porque também uma das críticas foi essa que eu recebi, foi justamente da dificuldade de você definir que atribuições são federativas e quais não. Algumas são mais fáceis, realmente, outras não. E outra é justamente a dificuldade de você ter o Senado aprovando uma reforma para tirar poderes do próprio Senado, né? Também é um ponto, onde é um viés mais prático mesmo. Sim, realmente, concordo. Então, talvez um incremento das funções federativas, ao invés de uma retirada de outras funções, fosse mais efetivo. Mas eu não, assim, fosse mais prático, né? Eu não sei se é efetivo. É um ponto também. Então, são coisas com as quais eu estou administrando, estou lidando, mas eu ainda continuo nessa mesma ideia. Eu acho que a Constituição deu ao Senado atribuições importantes que ele não exerce. Por que ele não exerce? Né? Porque isso evitaria que algumas demandas chegassem, por exemplo, no STF. No caso clássico foi o do IPVA. A guerra fiscal do IPVA, ela acabaria com a fixação de uma alíquota mínima pelo Senado. Sim. Porque ninguém nunca fez isso. Né? E isso sem falar também nos projetos de lei complementar que o Senado tem que deliberar e que são, às vezes, vitais para os estados, como a lei complementar sobre a compensação em relação à imunidade do ICMS na exportação. Então, são algumas funções que o Senado teria um papel muito importante, pelo menos em matéria financeira e orçamentária. Não sei, talvez uma iniciativa pelo Senado, um poder de veto do Senado em relação a esses temas. Eu acho que são coisas que estariam de volta esse papel que o Senado tem, né, adquiriu ao longo do tempo como instituição federativa e poderia ter em matéria financeira aqui. Eu acho que é isso. Não, eu estou pensando aqui, diante do que você falou, né? Eu acho que a própria Constituição ela já trabalhou com algumas questões, como você disse, de resoluções do Senado para fins de fixação de alíquotas, né? Para melhor delinear a estrutura e evitar uma guerra fiscal. Eu achei interessante você ter suscitado essa ideia do CONFAS trabalhar em articulação com o Senado, porque eu concordo com você no que tange a questão de que eu não acho que o CONFAS tem que acabar, não. Eu acho que a estrutura do CONFAS era mal feita, principalmente o quórum de votação. Porque você estipular que um determinado benefício fiscal ele vai ser concedido quando você decide por unanimidade, é quase você querer que todos amem uma determinada ideia, e a gente sabe que unanimidade na vida ela é raríssima, né? Num assunto a gente consegue unanimidade, no restante é todo mundo se batendo, cada um com uma opinião e tal. Então, realmente, você conseguir determinadas questões nevrálgicas, definir ou deliberar pela unanimidade, eu acho que esse é o problema que torna o CONFAS tão difícil de atuar e tornou a guerra fiscal clara. Porque por mais que a gente tivesse aquela definição constitucional relativamente à necessidade convenial e posterior internalização pelos estados, os estados continuaram publicando ao longo de mais de 30 anos, né, benefícios fiscais inconstitucionais, e hoje em dia o Supremo resolveu dar uma virada e dizer, dane-se, não vou mais modular nada, e vocês que se virem com relação a essa inconstitucionalidade da vida. Então, o que eu reparo também seria talvez uma necessidade, não sei se isso seria factível a gente pensar, mas de um determinado controle do Senado, do exercício das competências tributárias e de uma certa uniformidade nesse exercício. Porque o que eu vejo? A gente tem uma federação, como a gente falou, que não sabe o que é federação. Os estados brasileiros... até que ponto isso não está dentro só desculpa te interromper, não está dentro desse inciso 15 do artigo 52? Né? Pode ser. Por que ele está lá, entendeu? Está lá, ninguém usa. Pode ser uma boa ideia de desdobramento, porque o que eu vejo, Raquel, e eu achei muito legal esse lance de você usar o Senado como um ponto
de atuação e reforçar essa atuação federativa, porque a gente vê que os estados eles têm uma dificuldade, eles geram discussões tributárias muito fortes. A gente teve diversas com relação não só à guerra fiscal, mas também com relação a questões de orientação, de verificação do fato gerador. Uma das discussões mais clássicas aí que a gente tem é do 66, né? Transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, são questões que a gente vê que os estados eles vão regulando, cada um vai definindo, a jurisprudência vai em sentido contrário. Será que talvez uma orientação por parte do Senado, demonstrando qual seria o caminho, a interpretação de normas, talvez até nessa linha, para ajudar os estados a poder deslanchar? Porque o que a gente vê é que os problemas de tributação, principalmente no ICMS, que é a principal fonte de arrecadação dos estados, ele se encontra em questões realmente não só de desvios constitucionais, mas de desvios interpretativos e de orientações contrárias à jurisprudência. Né? Então, a gente vê isso muito claramente, porque eles contam com a autuação hoje, daqui a 15 anos ela vai cair. Então, já existe essa tendência. O Estado ele tem essa... Né? Aqui no Rio mesmo, Lei Noel, declarado inconstitucional, outra igual. Depois, na sequência, a terceira. Então, assim, a gente vê que existe uma tendência dos estados a repetir pontos de inconstitucionalidade. Então, será que nessa função do Senado a gente não poderia desdobrar ou tentar fazer um controle? Não sei. Né? Será que isso seria uma forma de ajudar a federação a ser federação? Ou talvez, será que isso também não pode tornar esse ente com uma babá, né? O Senado acabaria ficando como uma babá. Não sei. Qual é o teu ponto de vista nisso? Eu acho que o Senado ele acabou ficando tão desimportante que tem muita gente que defende que ele tem que acabar. E eu acho que não. Eu acho que o resgate da função federativa do Senado pode trazer ele de volta para a agenda política mesmo. Né? O Senado tem um papel muito relevante. Só que é preciso alguns ajustes. Porque realmente, como acaba que o senador, muitas vezes, é até rival político do governador do estado de onde ele veio. Sim. Então, acaba que ele não tem interesse nenhum em que o estado vá bem ou se dê bem por causa disso. Isso é um ponto também, muito importante. Mas me parece que, de repente, o CONFAS poderia ser um órgão técnico de auxílio do Senado e o Senado um órgão deliberativo, né? Como funciona com o TCU. Então, eu não vejo problema nisso. Agora, eu vejo problema, obviamente, na regra de deliberação do CONFAS, porque acaba que isso é uma ditadura da minoria. Então, não existe deliberação. Então, o quórum de unanimidade não favorece a deliberação. Não é isso. Mas eu acho que, dentre outras medidas, isso poderia fazer com que, por exemplo, o Senado ouvisse os secretários de Fazenda, que as reuniões do CONFAS subsidiassem as deliberações do Senado em matéria de ICMS, por exemplo. Isso seria bem importante, pelo menos a nível tributário e financeiro. E aí você tem também o Conselho de Gestão Fiscal, que não existe, né? Está lá a previsão no artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas poderia ser também um órgão para atuar em colaboração com o Senado, principalmente no exercício dessa competência do inciso 15, por exemplo. Esse tema é importantíssimo, Raquel, porque a gente vê que não adianta você discutir só a estrutura dos estados se você não discute a gestão financeira. E a gente vê, e assim, eu converso com vários amigos, essa é uma opinião unânime. Eles dizem o seguinte: eu vejo claramente que os estados do Brasil não sabem gerir. Se a gente fosse ver sobre o aspecto financeiro, a gente não teria um federalismo no Brasil, a gente teria um estado unitário. Né? Porque a maioria dos estados, inclusive estados relevantes na federação, dependem de verbas da União. Então, a questão é, como é que a gente geraria, por meio do Senado, talvez até com essa ideia do Conselho, um controle e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma sanção, né? Como é que você geraria um controle com uma sanção, aplicação da lei de responsabilidade, apuração por crime de responsabilidade e má gestão? Porque você vê que isso acontece, é divulgado, não existe perseguição e é repetido. E aí a desculpa é sempre aquela: eu não tenho dinheiro, eu tenho que desviar, eu tenho que não sei o quê. A gente precisa realmente, talvez, que o Senado tenha essa atribuição de controle da execução das contas públicas. Aí o que normalmente eu ouço mas você já tem um Tribunal de Contas dos Estados.
Então, qual seria a função do Senado nesse cenário, tendo o Tribunal de Contas dos Estados? Acho que seria mesmo deslocar o debate para o legislativo, porque o que acontece é que fica mais fácil, é muito mais fácil até para os estados, para os municípios, irem pedir dinheiro direto lá para o governo federal, via transferência voluntária, em troca de favores, né? É muito mais fácil do que você manter uma boa gestão fiscal. Na verdade, seria um deslocamento do debate para o legislativo mesmo, trazer a questão para dentro do Congresso. Não, olha só, não dá para funcionar dessa forma. Vamos controlar, fazer uma avaliação da gestão. Agora, é claro, isso vai ter... a gente vai discutir uma questão de autonomia, mas por isso que os estados têm que se sentir representados dentro do Senado. Porque senão o caminho mais fácil, infelizmente, não é esse. É pegar o dinheiro direto com o executivo. É mais fácil em termos, porque é mais fácil quando você é do mesmo partido que o governo federal. Quando não, não é. Então, a ideia de trazer o debate para o legislativo é justamente tirar essa influência partidária, que é difícil mesmo. Eu mesma não sei se só a reforma nas atribuições é o suficiente. É onde eu estou concentrando a minha análise, que é a análise jurídica. Mas é óbvio que uma reforma política também ajudaria muito, né? Isso aí já sai do meu âmbito de pesquisa. Porque o federalismo é um assunto que é muito interdisciplinar, né? Então, é difícil você fazer um corte e se manter nele. E não sair dali, porque eu acho que uma coisa isolada... Eu não posso te responder se só uma reforma nas atribuições seria suficiente. Eu acho que ajuda. É isso. É uma tentativa. Agora, eu não sei se tudo continuando como está, se só isso já ajudaria a resgatar esse papel do Senado dentro da federação. Mas me parece que, em alguns assuntos, por exemplo, o locus adequado de deliberação não é o STF. O STF, ele é uma instituição federativa também, ele é um árbitro, né? E também ele exerce um papel federativo importante quando ele interpreta a Constituição. Então, por exemplo, na questão da pandemia, que a gente vai falar, eu acho que para a interpretação dos limites da competência concorrente comum, aí o STF tem um papel de protagonismo, quando ele vai interpretar, porque não está na Constituição esse limite, né? E não tem lei complementar para estabelecer uma cooperação entre os entes. Então, aí sim. Mas em outros assuntos, não. Então, outros assuntos como endividamento, por exemplo, eu acredito que o adequado é debater no Senado. ICMS, IPVA, guerra fiscal, para mim é Senado. Não é o Supremo. O Supremo atua depois que já está instaurado, né? E ele vai declarar a inconstitucionalidade da norma. Mas se um Senado atuante e exercente da posição, talvez evitasse que determinadas demandas chegassem, né, no judiciário. É o que eu imagino, assim. Sim, Imagino até que o locus Senado Legislativo, né, tenha uma propensão a trazer soluções mais eficazes, a depender do que se está avaliando. Ele exercendo a sua função de fixação de alíquotas, por exemplo, que vocês citaram, isso me parece uma conclusão assim, bem drástica, porque o Supremo, resolvendo questões, ele tem o limite de dizer o que pode estar ou não estar no nosso ordenamento vigente, pela via do crivo de constitucionalidade. Já o legislativo, ali, o Senado, exercendo seu controle, ele pode engatilhar de uma maneira muito mais prática em prescrições legislativas, de criação de norma que talvez esteja faltando. Enfim, isso foi algo que, vocês falando, foi me crescendo aqui na mente. Acho que realmente essa é uma proposta muito interessante de trazer o foco da discussão para o legislador, porque realmente a gente acaba pensando muito em Supremo. Ultimamente a gente pensa muito em Supremo. Eu também. Eu também pensava, mas aí depois eu comecei a ver que talvez não seja bem isso, né? Porque o Supremo não vai resolver todos os problemas da nossa vida, ainda mais na nossa federação. E aí eu acho que... Né? A política está sendo judicializada. Exatamente. E num cenário desse, em que os estados têm
um diálogo desse dentro do Congresso, aí me parece que o STF tinha que ter mais deferência com o que o Senado decidiu. Então, por exemplo, uma resolução do Senado fixando uma alíquota mínima de IPVA, fixando as alíquotas de ICMS. Aí o STF tem que ter uma deferência à deliberação que foi feita dentro do Senado. O que hoje não acontece. Então, os entes federais não se sentem representados, não têm a que recorrer, vão ao STF para pedir, para liberar a verba, para deixar de cumprir contrato de cláusulas, né, de contrato de empréstimo, enfim, isso acaba redundando mesmo no que a Andréa Quadro Dantas concluiu, que estimula o comportamento irresponsável dos estados. Então, eu acho que a gente tem uma questão estrutural para resolver antes mesmo. Eu acho assim interessante a gente pensar que os estudos, e você falando, tá me vindo essas questões à cabeça, né? A gente vê quando a gente vai estudar o quadro fático, né? Tipo, o aumento do contencioso no Brasil, não é um dado que sai do Senado ou da Câmara, ela sai do INSPER. O dado de quantos tributos são recolhidos ou qual o salário mínimo que é ideal, é o estudo que é feito pelo DIEESE. Ou seja, a gente não tem uma Câmara Legislativa, um Congresso Nacional preocupado com esses estudos da implementação das normas no dia a dia, num cenário Brasil. E eu acho isso interessante porque o Brasil é um negócio continental. Então a gente tinha que pensar se a estrutura do Congresso é justamente focado em representar esta nação, deveria estar lá o núcleo do início das pesquisas, pelo menos de como é que está a implementação dessa. Eles têm uma biblioteca sensacional, eles têm pessoal, eles têm mão de obra, eles têm recursos. Então, por que não existe esse estudo, essa preocupação de como melhorar esse sistema? Né? As leis, inclusive, você pode ver o parto que é você ter uma lei tributária sendo aprovada, gente. Até agora não teve um código de processo tributário. Aquilo ali é uma desgraça. Entendeu? O próprio Código Tributário de 66, ou seja, a gente vê como é que as coisas. O tributário é um assunto que impacta custo do Brasil e investimento nacional. Qual seria a primeira medida de um deputado ou do senador? Vou me preocupar com essa desgraça, eu quero atrair investimento para o Brasil. Não. A gente fica discutindo uma série de outras questões no pauta política. Então, eu acho que realmente falta. E aí eu digo a você o seguinte também, que eu sei que isso vai extrapolar a sua pesquisa, porque a lógica é jurídica e não é populacional. Mas esse comportamento é induzido pela ignorância da população. Como as pessoas não conhecem tributário, ninguém vai votar no cara porque ele vai defender o IPVA ou porque ele vai discutir o ICMS. Isso são os empresários, mas a grande massa brasileira não é de empresários, a população que mal tem dinheiro para conseguir sobreviver dia a dia. Então a pauta política passa a ser outra, e esse assunto, que é um assunto importante estrutural, porque se a gente não discute tributação, não discute federalismo, não discute transferência de receita, a gente vai ter problemas inevitáveis, porque as distorções nacionais são absurdas, a pobreza no norte é uma pobreza muito maior do que a pobreza no sudeste, isso é uma realidade. Então, se a gente não começa a trazer essa pauta, fica muito difícil a gente trabalhar, né? Então, eu sinto falta disso. Eu acho que o nosso cenário legislativo, realmente, a gente não tem tantas pesquisas profundas sobre esse assunto, ou se as tem, não as divulga de uma forma tão objetiva. A gente ouve falar e é publicado de publicações de outros órgãos que não sejam governamentais. E aqui o Ricardo Almeida, nosso querido, está falando que ele tem a instituição fiscal independente, que faz excelente pesquisa. Ou seja, já estamos aqui com uma contribuição importante do Ricardo, que é procurador do município ótimo, dizendo que existe essa instituição, que se ele não falasse, eu não ia saber. Com certeza, então, é bom... E que tem feito um trabalho muito interessante também, colaborado muito com o Congresso, né? Por que não institucionalizar uma participação de instituições de pesquisa federativa sejam ouvidas no processo legislativo? Eu acho que isso é um caminho também. Porque é o seguinte também, eu acho que quando a gente às vezes acha que uma legislação centralizada pode ser ruim, mas que a gente está confundindo centralização com harmonização. Então, a gente tem um país enorme, com muita desigualdade. Então, às vezes, a centralização da legislação, não é centralização, não vou usar essa palavra, a concentração da legislação em órgãos federais faz um sentido em relação ao combate à desigualdade, à disparidade regional. Então, por exemplo, políticas de educação
realmente elas têm que ser, para que você tenha uma melhor distribuição educacional, né, uma redução de disparidade entre as regiões, ela tem que ser conduzida de uma forma mais centralizada. Mas isso não pode significar um unitarismo em relação à política de educação. Por isso que é importante que o Senado represente os interesses dos estados, que os estados participem disso. Porque, senão, realmente, você tem um estado unitário que a gente chama de federal. E não é essa a ideia. A única coisa que não é um objeto de estudo, porque eu acho que já fica muito difícil, é situar o município dentro desse debate. Realmente, os municípios... Esse é para o seu pós-doc. Meu Deus, isso aí é para outra vida. Só um já está me dando muito trabalho. Porque, assim, aí os municípios eu não vejo uma outra alternativa a não ser esses canais institucionais. Por exemplo... o que já tem, né? O CMN atuando dentro do processo legislativo, mas de uma maneira mais institucionalizada, né? De modo que seja ouvido, porque eu não é muito difícil, né, representar o interesse dos mais de 5 mil municípios com assento no Congresso. E aí até acho que o Ricardo Almeida pode até falar melhor com conhecimento de causa, né? Porque ele talvez tenha ideias melhores em relação aos municípios, né? Eu estou me concentrando no Senado e no papel dos estados, que já está me dando um baita de um trabalho. Em relação aos municípios, só para fazer uma observação aqui, assim que foi suscitado municípios, me parece que municípios têm uma complicação tão grande, assim, que tem dois tipos de... Tem municípios que colidem em interesses, né? Tem município que, por conta da sua pequenez, por conta da sua particularidade, não tem interesse em, por exemplo, explorar bases tributárias. Ele está muito bem confortável, só recebendo repasses. Já tem o outro município, normalmente os maiores, que tem um interesse completamente diferente, que eles exploram e exploram bem a sua base tributária, a base conferida pela Constituição. Então, eu acho que realmente a gente pensar nessa questão, sob a ótica do município, tem outras complicações muito mais extensas, porque os municípios são muito mais desiguais uns com os outros do que os estados entre si. Os estados já são desiguais, mas aí quando a gente pensa nos municípios, o negócio a gente tem uma desigualdade muito grande. É até difícil você ter uma causa comum. Exato. Acontece, por exemplo, período de pandemia, que a gente nunca viu um poder coletivo estadual tão grande na pandemia, que é uma situação totalmente atípica que uniu os governadores, porque os estados são realmente muito desiguais, né? É difícil você ter interesse comum. E com municípios, então, mais ainda, porque você tem mais de 5 mil entes, tem município que não tem nada de arrecadação, realmente. Gente. É como você fazer você expressar a voz de todos os municípios. É muito difícil. Não, aí, para mim, eu acho, sinceramente, tá? Se a gente fosse falar de município, eu ia começar dizendo 5 mil não existe. 5 mil não existe. A gente tem que começar a ver o seguinte, o orçamento desses municípios, porque não tem orçamento, acabou. Tem que começar a unificar isso aí. Pelo amor de Deus, vamos unificar. Porque tem muito município que foi criado, em um determinado momento, com plataforma eleitoral, para ser cabide de emprego, gente. Porque não tem nada, não tem uma infraestrutura. A gente tem que pensar um pouco também nesse excesso de unidade. Porque isso dificulta muito a administração, a gestão financeira, não é autossustentável e a gente tem que pensar em eficiência da administração como um todo. Então, realmente, eu acho que a gente tem um problema aí no Brasil gigante com relação a esse excesso de entidade municipal. E aí, além de você ter esse problema, você tem a questão das disparidades que são monstruosas, assim, em termos de realidade social, econômica, em termos de estrutura, objetivos. Alguns estão muito na base, outros estão muito avançados. Então, quantidade populacional, acesso a meios distintos. Então, alguns têm acesso a vários canais de distribuição, outros não. Então, acho que realmente a discussão dos municípios ela se torna muito mais complexa em termos de todas essas variantes que surgem ao debate, né?
Agora, uma pergunta aqui que uma das nossas ouvintes, né, fez foi com relação ao seguinte: essa falta de autonomia dos municípios e essa falta de interação com o governo federal poderia ter quais consequências no plano atual pós-pandemia? Eu resolvi fazer essa pergunta justamente para a gente começar a entrar no debate da pandemia. O que você acha? Bom, eu acho que assim, num cenário que a gente tem hoje, né, você tem um cenário de concentração de poder fiscal nas mãos da União, um federalismo que até chamei de capenga, você adiciona agora aí uma crise de saúde pública sem precedentes, e aí desencadeada por um fator externo à estrutura federativa, que foi o Covid, e junto uma crise parece estar andando em conjunto, né, uma crise política que também está desgastando a relação entre a União e os estados. E aí isso dificulta muito a execução de políticas conjuntas na área de saúde, por exemplo, né? Então você tem saúde pública, é um exemplo de competência concorrente, que você teria que ter uma atuação conjunta mediante coordenação da União e que você não tem. Então, isso acabou realmente desencadeando uma série de medidas isoladas por parte dos estados e dos municípios também, como a gente tem até hoje, porque, na verdade, a Constituição, ela centralizou a política legislativa, mas a execução é descentralizada. Então, a saúde pública está na mão do município. Então, quem está preocupado em fechar é o prefeito. É claro que ele que vai ter que resolver depois. Então, não é o presidente da República. Então, isso é um problema muito grande, porque a pandemia, ela bateu na porta dos prefeitos, dos governadores. Então, foram os primeiros preocupados em tomar medidas restritivas, porque sabem que são eles que vão ter que lidar com os hospitais lotados, com a compra de insumos. E aí cabia, nesse ponto, a União exercer o papel dela de coordenadora das políticas em matéria de saúde pública, o que não foi feito. E aí, a falta de interação do governo federal, quais as consequências? É realmente o caos que a gente está vendo hoje, né? Não tem mais diretriz central. No início, né, em 2020, o presidente, que depois ele voltou de novo, né, questionou no Supremo essas medidas isoladas tomadas pelos estados. E agora, recentemente, entrou de novo com uma ação no STF para provocar, mais uma vez, a manifestação do Supremo em relação à interpretação dessas competências da Constituição, lá do artigo 23. Então, quer dizer, um cenário como esse acaba trazendo mais judicialização. E em relação até à questão das competências, não vejo como fazer de outra forma a não ser o STF interpretando. E aí eu acho até que tem um ponto positivo nisso tudo, que é a construção de uma jurisprudência mais descentralizadora do STF em relação ao exercício dessas competências, né, comuns e concorrentes também. Eu acho que em relação a isso, pode ser, né? Eu acho que sou mais otimista com relação a isso. Prefiro acreditar que a jurisprudência, a partir da pandemia, vai dar uma virada positiva, né, em relação à interpretação das competências comuns e concorrentes na Constituição. E em matéria financeira, eu já acho que o problema é mais profundo. Como o papel principal realmente não é o do STF, né? A não ser na interpretação da constitucionalidade dos tributos como as contribuições. Mas que muda o tema, eu acho que aí muda o locus de discussão. Sim. E no plano pós-pandemia, eu espero que essa jurisprudência do STF seja positiva, né? Crie uma referência boa para utilizar em outros casos no futuro. Não, sim, eu fico pensando um pouco que a pandemia, ela trouxe quer dizer, claro, ela trouxe coisas horríveis, né? Milhares de pessoas mortas e tal. Agora, ela trouxe também aspectos interessantes, né? Eu acho que o primeiro deles foi justamente essa necessidade, talvez, de união dos entes. Eu estava falando aqui da questão dos municípios, e o Ricardo já teceu aqui vários comentários falando da Abrasf, que é uma boa associação, ele tem uma proposta aí também de unificação dos municípios, achei isso o máximo. Você sabe que eu sou sua fã em gênero número, só não concordo em grau, porque não dá, mas assim, estamos juntos.
Agora, o que eu acho é o seguinte... Opa, agora que eu vi aqui, gente, o meu negócio estava congelado, tá cheio Pois de... é, ele botou um monte de pontos interessantes que ele está propondo coisas, usou o benchmarking da África do Sul e tal. Achei super legal isso. Concordo que o problema não é número, tá? Mas aqui no Brasil porque aqui é diferente dos Estados Unidos. Aqui os municípios foram pulverizando igual coelho. Então não tinha lá nem orçamento. Mas vamos lá. Com relação a essa questão da pandemia, o que eu senti? Os municípios se uniram. Muitos municípios se unindo para tentar comprar vacina, muitos estados se unindo para comprar vacina. A gente teve um movimento interessante de união em prol de um objetivo comum, que é justamente a gente tentar imunizar a população e fazer com que a economia girasse. Porque, sem dúvida, né? Gente, é aquilo, né? Você tem dois lados. Se você não cuida da população, a economia não vai girar. O nego não vai gerar dinheiro, não vai ter receita, você vai quebrar. Então, assim, você tem que ter uma estrutura conjuntural, né? Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, ela fez com que as pessoas se unissem. Eu acho que faltava no Brasil, essa é uma sensação que eu tinha, não sei se vocês compartilham dela, dessa união. Eu acho que, às vezes, as discussões elas eram muito separacionistas, né? Cada um trazendo a sua visão diária, o seu objetivo, e não se buscava um senso comum. Então, eu acho que com a pandemia, em certo aspecto, principalmente a aquisição de vacinas, tentar criar uma lógica de lockdown em regiões, as pessoas se uniram, elas começaram a conversar. Vamos fazer isso aqui, vamos fechar a fronteira aqui, não, vamos depois abrir. O que vocês acham? Mila? Não, com certeza. E acho que botou também em destaque o papel de coordenação da União dentro disso tudo, mas o próprio poder de organização dos estados. Então, tem muitos convênios interfederativos em matéria de saúde pública que estão dando muito certo. Então, os estados se mobilizaram até para trazer oxigênio de fora do país, testes. E aí a União, ao invés de coordenar, começou a fazer requisição desses insumos, né? E isso também foi bater aonde? No Supremo. Então, a gente vê que quando uma coisa dá errado, vai para o judiciário. Quando não está funcionando, né? Porque a ideia é realmente essa organização, mas sob uma tutela do ente... Uma tutela, né? Não é a palavra adequada, mas sobre uma coordenação mesmo do ente central. Porque justamente para inibir que isso chegue no Poder Judiciário. Mas na falta de coordenação, acabou que essas ações isoladas acabaram sendo muito comuns. E aí acaba que isso também causa alguns problemas, porque, por exemplo, escola, né? Então, tem um amigo meu, estava conversando com ele, vou ter o uniforme no meu filho, aí liminar caiu, busquei de volta. Então, assim, isso também acaba agregando complexidade. Então, assim, eu acho que o cenário da pandemia nos trouxe a importância de uma atuação coordenada. É aquele também federalismo em que é o federalismo dual, né? Os estados são super independentes, competências super bem definidas, sem uma harmonização também, não parece funcionar, principalmente num país desigual, num estado federal enorme e desigual como o nosso, né? E esse surgimento desse papel mais relevante do Senado para atuar nesse fim de coordenação, acho importante para a gente tentar quebrar um pouco essa lógica que você trouxe da judicialização de tudo. Porque isso aí é falta de conversa, né? A gente viu medidas como, por exemplo, lockdown muito mais rigoroso do que o que houve no Brasil, em países como a Alemanha, como a Inglaterra, e não teve judicialização de medidas. As pessoas ficaram batendo na Suprema Corte, na Corte Alemã, para ficar... O que eu percebo é que, efetivamente, a gente precisa ter um pouco mais esse diálogo institucional e parar um pouco desse fenômeno da judicialização, que já foi uma coisa vislumbrada por Leandro Paulsen lá desde os anos 2000. Né? É uma coisa que a gente realmente precisa trabalhar, e talvez o fortalecimento, essa ausência de presença, de destaque nesse segmento, talvez faça com que isso aumente. Então, a partir do momento que você fortalece as instituições legislativas para que elas possam atuar nesse diálogo que tem que existir com o executivo, nessa troca de informações, talvez a gente pare um pouco com esse fenômeno da judicialização. O que vocês acham? Pode ser um efeito...
Bom, posso só adicionar aqui um ingrediente. Nesse assunto, eu só estava pensando aqui num comentário da Raquel de que, às vezes, nessas pesquisas, em temas tão interdisciplinares como federalismo, a gente acaba desembocando em questões que não são apenas jurídicas. Bem ao contrário, tem uma pontinha de jurídico e todo um mundo de raízes por debaixo da terra que não tem nada a ver com o que o direito diz, que não são jurídicos. E com relação à coordenação, ao papel da União de coordenar e a possibilidade de todo mundo unir forças, todos os entes políticos, não apenas aqueles horizontalmente iguais, como também todos eles, de maneira geral, com a coordenação da União, isso esbarra no contexto político que a gente tem, que é de disputa. E aí, realmente, eu acho que esse não é um problema de quem tem a atribuição de fazer o quê. A gente tem um problema do cenário político que é de disputa, com o agravante da polarização, enfim. E também uma apreensão que me vem será que esse esforço de coordenação, não, de união de esforços dentre os estados, dentre os entes políticos que precisam dar as mãos para poder conseguir vacina, porque sem isso eles não têm força econômica para tanto, será que isso é uma coisa circunstancial, do olho do furacão, ou será que isso é uma fase educacional para um futuro de um federalismo mais consciente? Eu sou um pouco cética em relação à nossa capacidade de sair do furacão, tendo aprendido essa lição do dar as mãos. Mas, assim, eu tenho percebido que eu estou cética em relação a tanta coisa que eu não sei se o problema é meu ou se a minha leitura da realidade está precisa. O que a Raquel acha? É difícil separar só o que é jurídico do contexto político quando a gente está estudando federalismo, né? Então, assim, não dá para a gente dizer se é circunstancial, até por conta do momento político, e se amanhã, bom, o momento político mudando, volta tudo como era antes, mas pelo menos uma coisa boa fica, que é a jurisprudência, que se forma em torno disso. Então, que uma vez que a jurisprudência foi feita, você tem o precedente. Agora, eu acho que em relação a essa questão, né, de ter os estados terem um ponto em comum, né, que supera as diferenças, um interesse imediato, que é de combater a pandemia, acabar com o vírus, isso foi positivo para justamente esse de lanchar esses convênios interfederativos. Agora, se eles vão continuar, realmente, eu acho que só o tempo vai dizer se amanhã isso vai ser um marco também em matéria de federação. Mas, pelo menos, para a jurisprudência que está se formando, eu acredito que sim. E eu acho que talvez outra coisa que me veio à cabeça agora, essa tendência de descentralização acaba evidenciando de uma maneira mais clara ainda a assimetria da autonomia financeira dos estados. Dos estados e municípios, enfim, dos entes políticos de maneira geral. E isso talvez seja um dado específico que a gente teve a oportunidade de ver com mais clareza, que talvez seja educativo para o futuro, enfim. Gente, eu quero crer, eu sou positiva. Eu confesso a vocês que eu quero crer que a gente assim, gente, eu tento, porque assim, eu não posso imaginar que não sei quantos mil pessoas estão morrendo para a gente continuar fazendo a mesma coisa errada, né? Então, acho assim que a humanidade ela tem que rever os seus conceitos. E além da humanidade, óbvio, nós integramos ela, nós precisamos rever os nossos conceitos. O Brasil ele precisa ser mais unido. As pessoas elas precisam se preocupar mais com os outros. A gente fala de desigualdade, a gente fala e a desigualdade cada vez mais é acirrada. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. E eu gostei muito da ideia, tá, do teu projeto, Raquel, porque justamente ele traz isso, né? Ou seja, a gente vai ter um órgão dentro do Legislativo, como o Senado, atuando numa estrutura de união, gerenciamento, coordenação. Pelo Instagram, mas vamos lá. O interessante
Aí volta, mas vamos. Então, Então, eu acho que... Pois é, gente, eu acho que ele não é positivo como eu, mas vamos lá. Então, eu acho que essa ideia tua, ela é bastante interessante nesse sentido, a gente resgatar realmente a essência dessa estrutura e tentar resgatar a individualização dos entes, mas a necessidade dessa individualização para um propósito coletivo, né? Porque, querendo ou não adianta, se a gente não tem essa estrutura conjunta, se o Senado ele não começa a gerenciar os estados, como é que eles vão aprender a realmente crescer e atuar de forma autônoma? Fica difícil, eles não conseguiram aprender em 30 anos de Constituição Federal, pelo menos a de 1988, vão aprender sozinhos do nada. Então, acho que realmente é uma forma de você tentar encaminhar esse aprendizado, esse desenvolvimento, e pegar carona na pandemia, nesse senso de união que já se formou, para que se consiga realmente implementar esse seu projeto. Aliás, eu torço para que ele seja implementado e já digo que estou interessadíssima em ler o fruto dessa sua pesquisa de doutorado. Viu? Parabenizando pela coragem. Quando ela tiver escrita, né, cara? Porque tá difícil. Vai sair, vai sair. Com certeza Deus vai é sair. pai. Olha, minha linda, quero te agradecer demais pela presença, pelo bate-papo. Foi, assim, agradabilíssimo trocar ideia com você, conhecer um pouco do teu projeto de pesquisa. Acho que todo mundo aqui adorou, elogiou o seu trabalho, a sua linha de estudo. Então, parabéns, sucesso. Volte aqui para contar do teu trabalho. A gente vai ter o maior prazer em divulgar esse livro aí que vai sair desse projeto de pesquisa. Não é isso, Tati? Não, com certeza. Muito obrigada, Raquel, pela contribuição aqui. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado participar e realmente fiquei muito interessado na sua pesquisa, que em breve estará aí disponível para a gente ler. E gostei muito também da referência que você deu da Martha Argerich e já estou curiosa para ler a obra que você citou. Eu sou suspeita. Ela é minha musa. Quê? Eu sou suspeita porque eu adoro ela. Ela é minha musa inspiradora. Pena que ela não é do direito, né? Pois é, eu usei uma coletânea que ela coordenou e que tinha trabalhos por ela na minha dissertação de mestrado, que eu focava sobre desigualdade, era uma coletânea sobre desigualdade. Essa sobre federalismo eu não tive contato. É que ela parou de pesquisar federalismo. Ela já mandei 2 e-mails para ela só quer saber de desigualdade, não tá nem mais do federalismo. Acho que ela encheu o saco, sabe? Mas eu gosto bastante dela, assim. Acho que ela é uma pesquisadora muito séria. Vamos ver, né, o que vai sair aí. Alguma coisa vai ter que sair, né? Tá difícil. É o que a gente escolhe em tema, né? Depois a gente pensa tanto que fica louco. Mas, assim, obrigada pelo debate, pela opinião de vocês, né? Porque acho que é assim que a gente vai melhorando. Isso, e estou sempre disponível. Agradeço pelo convite também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, foi ótimo, adorei. Obrigada, a gente amou, foi ótimo. Gente, quem entrou aqui no meio da live, quem não conseguiu assistir desde o início, saibam que essa live vai ficar gravada. Quem gostou, não deixe de divulgar, que eu acho que boas ideias devem circular o mundo. Beijo grande, boa noite para todo mundo. Um beijo, Raquel, um beijo, Tati. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.